Gente, vamos nessa? Hoje é o quê? Domingo de Páscoa, gente. E eu gosto sempre de trazer uma mensagem, e hoje Deus colocou algo no meu coração. Eu nem preparei slide nem nada. Eu quero fazer um resumão desse final de semana tão simbólico para nós cristãos. Tá bom? Não sei se você sabe, mas a Páscoa, ela é em si, na sua origem, uma festa judaica. Sim ou não? Exatamente. A Páscoa, ela foi instituída lá no Êxodo, na saída do povo do Egito, tá? Você sabe muito bem, o povo de Deus ficou 430 anos em escravidão, debaixo do jugo de Faraó. E o clamor do povo chegou ao coração de Deus, que não estava satisfeito com aquela condição, seu povo vivendo debaixo de escravidão, e levanta Moisés como um grande profeta para libertar o seu povo. E aí você conhece a história, quem nunca leu a Bíblia já viu a novela da Record, Os 10 Mandamentos. E aí, cuidado, hein, que eles mudam os negócios, hein. Bom, quem nunca leu na Bíblia, já leu a novela da Record, já viu a novela, Os 10 Mandamentos, aonde ali as 10 pragas são enviadas, e Deus, Ele arranca o seu povo com mão forte. Faraó não deixa o povo ir, Deus arranca debaixo de praga, de maldição. Deus julga o Egito, escute, Deus julga o Egito com aquelas pragas. E Deus julga o Egito, porque o Egito escravizou o seu povo. Então a Páscoa para os hebreus tem esse simbolismo. Deus, Ele manda instituir a Páscoa na véspera da saída, com a morte dos primogênitos do Egito, e simultaneamente o povo de Deus deveria matar um cordeiro, assá-lo e comê-lo durante a noite. Pegar o sangue do animal e aspergir nos umbrais da sua porta. E essa é a Páscoa do Senhor, uma festa judaica que foi instituída pelo próprio Deus. Jesus, Ele não morre e ressuscita na época da Páscoa por acaso. É justamente através do advento da cruz que a Páscoa deixa de se tornar uma festa especificamente hebraica e se torna uma festa cristã. Porque quando Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia na Páscoa, Ele muda o simbolismo da Páscoa para aqueles que creem nele. Quem está entendendo isso? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esse final de semana, né? Sexta-feira nós tivemos o batismo, eu falei um pouquinho do que aconteceu na sexta. Eu quero relembrar um pouquinho para você. Eu quero passar rapidamente pelo sábado, que é um dia muito marcado pela desilusão, e quero chegar rapidamente no dia de hoje, que é o domingo. Quem está comigo? A gente vai usar muito a Bíblia hoje. Se você não trouxe sua Bíblia, você se acostume a trazer sua Bíblia para a igreja, hein? Bíblia de papel. Abre, acompanha a leitura, a gente coloca ali para te facilitar, mas acostume a trazer sua Bíblia, amém? Eu vou começar a ler exatamente o advento da crucificação. Mateus capítulo 27, eu quero ler e fazer uma exposição rápida. Mateus capítulo 27, a partir do verso 27. Lucas, eu não sei se tu vai conseguir me acompanhar, tá? Você pode colocar, Lucas, na versão, isso aí, NA. Tá, se você quiser abrir sua Bíblia e ler aí, se você quiser pode acompanhar aqui. Então isso aqui, Jesus é entregue nas mãos dos soldados. A gente está falando do Filho de Deus, a gente está falando do Santo, a gente está falando daquele que não nasceu de nascimento natural, no que tange a concepção. Jesus não foi concebido num ato sexual entre um homem e uma mulher. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Então ele não nasce com a natureza do pecado, ele nasce com a natureza humana, diferente da natureza do pecado. E muitas vezes a gente confunde a natureza do pecado, essa inclinação que a gente tem para fazer coisa errada não é o pecado, é a nossa natureza humana, concupiscência, desejos humanos, porque o pecado mesmo, a força da natureza do pecado já foi arrancada da vida de todo aquele que crê em Jesus.
Lembra, a gente cantou livre do domínio do pecado? É a maior marca da graça, Romanos capítulo 6, verso 14. E o pecado não vos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a maior marca da graça não é perdão de pecado, é liberdade do pecado. Eu posso escolher não pecar, porque eu estou na graça. O Espírito Santo me capacita a não pecar. Quem está entendendo? Então vamos nessa. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, verso 28. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. Então Jesus, ele foi crucificado porque ele se intitulava o Rei dos Judeus. Então o que eles fizeram? Eles armaram um grande escárnio. Vamos escarnecer dele, vamos zoar, vamos bagunçar. Então o que fizeram? Arrancaram a roupa dele e botaram um manto nele, uma capa de rei, um manto escarlate, escarlate é vermelho, um manto vermelho, botaram a roupa de rei nele. Não, veste aí, você não é o rei? Veste aí o rei. Depois de botarem o manto vermelho, verso 29, tecendo uma coroa. Peraí, rei tem que ter coroa, né? Pô, todo rei tem que ter coroa. Então vamos botar uma coroa no rei. Foram lá, pegaram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele, encravaram. Depois dele já ter tomado todas as chicotadas, encravaram a coroa de espinhos na cabeça dele, de maneira que os espinhos feriam a cabeça e o sangue escorria pelo rosto abaixo. Ei, peraí. Puseram na cabeça dele e colocaram um caniço. Um caniço é a mesma coisa que uma vara. Colocaram na sua mão direita. Espera aí, o rei tem que ter um cedro, né? Todo rei, ele tinha coroa e tinha um cedro, sim ou não? Não, dá o cedro do rei aí. Pegaram a vara e colocaram na mão dele. Senta aí agora. E aí o que eles faziam? Ajoelhavam-se diante dele e zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! Você é o rei dos judeus! Olha aí o rei dos judeus! Olha a roupa de rei dele! Olha a coroa dele! Olha o cetro dele, rei dos judeus! Esse foi o escárnio que ele foi submetido. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, o dono da vida, o Todo-Poderoso, foi submetido a isso, e ele ficava calado. Interessante que quando ele estava no Getsemane, que os soldados vieram prendê-lo, Pedro, um dos seus soldados mais valentes, tem gente que chama Pedro de covarde, porque ele negou Jesus. Ele negou mesmo porque ele estava com medo. Mas eu quero saber quem é o covarde, que diante de uma centúria de soldados romanos, vai arrancar a espada e cortar a orelha de um. Pedro era tudo, menos covarde. Era impulsivo, mas covarde ele não era não. Tanto é que a história da igreja, aí não é a Bíblia, mas a história da igreja conta, que quando Pedro foi ser morto, iam crucificá-lo como Jesus. Ele falou assim: não posso morrer igual ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. E crucificaram ele de cabeça para baixo, que ele não se viu digno de morrer igual Jesus. Será que ele era covarde? Então, estão fazendo uma grande zombaria de um cara. E Jesus, no momento que Pedro corta a orelha do soldado, lembrei que eu estava falando, Jesus vai lá, ele pega a orelha do soldado, coloca a orelha no lugar, vira para Pedro e fala: Pedro, solta a espada, porque todo aquele que pela espada vive, pela espada vai morrer. E você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu falaria agora com meu pai, e ele enviaria uma legião de anjos e acabaria com todos eles? Jesus está só falando o seguinte: Pedro, se eu quisesse, eu acabava com isso aqui, eu estou me entregando porque eu quero. Ele precisava se entregar por minha causa e por tua causa. Foi decisão dele. Ninguém tinha poder para prender Jesus, ninguém tinha poder para botar ele numa cruz, ele se entregou. E talvez tenha sido isso que tenha chocado os discípulos, porque eles estavam acompanhando a trajetória de Jesus, e como era anunciado como o Messias libertador, Israel estava debaixo de um jugo muito opressivo de Roma, e eles estavam doidos para se livrar do jugo de Roma. Eles achavam que Jesus era o enviado de Deus para dar um golpe de Estado em Roma. Tipo assim, ele está fazendo milagre, ele está ganhando seguidores, e ele vai assumir o governo, e a gente vai se ver livre de Roma. E quando eles veem a sua esperança se entregar, ele vai morrer.
Essa é a maior frustração. Eles não entendem. Quando os soldados chegam no Getsemane para prendê-lo, está todo mundo pronto para a briga. É agora, o golpe de Estado vai ser agora. A gente vai para cima de César. Aí Jesus, guarda a espada. Ei, calma. Ei, se eu quisesse, tinha anjo aqui. Ei, peraí, vocês vieram procurar quem? Jesus, sou eu. Pode me levar. Porque ele sabia que ele precisava morrer no meu e no seu lugar, queridos. Salve, Rei dos Judeus. A história continua, verso 30. Vamos, Lucas. E cuspindo nele, agora começaram a cuspir, pegaram a vara que estava na mão e começaram a bater na cabeça dele. Ele está quieto. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e vestiram a sua própria roupa. Então agora acabou a palhaçada, a brincadeira. Tá, vamos crucificar mesmo. Tira o manto, acabou, porque isso aí é coisa de soldado. Quem já foi militar, ou sabe que é militar, sabe que soldado apronta numa hora dessa. Então isso foi coisa de soldado ali fazendo besteira com o prisioneiro que não deveria, mas fizeram. Mas quando chega a hora de crucificar, eles desfazem aquela zombaria, tiram tudo, e colocam a roupa dele de novo, e agora sim vai ser crucificado. Beleza, vamos embora. Verso 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Sinão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Foi o camarada que ajudou ele. Vamos embora. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que no hebraico significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis. Isso foi uma das... Jesus falou 7 frases na cruz. Uma delas foi: tenho sede, o que simboliza agonia profunda, muita agonia. Então Jesus tinha sede. O que os soldados fizeram? Deram para ele vinho com fel, uma bebida super amarga, que não mata a sede de ninguém. Ele provou e não quis beber, cuspiu fora. E o dono da vida está quieto, por minha e por tua causa, está sendo exposto. Isso é sexta-feira. Passa verso 35, vamos comigo. Depois de o crucificarem, agora é a hora que ele fica pelado na cruz. Você nunca viu a imagem verdadeira de Jesus na cruz, porque as imagens que a gente vê por aí tem sempre uma tanguinha, mas não tinha tanguinha não, ele ficou pelado. Ficou pelado, vergonha. Isso é para vergonha, ficou vergonha, ele foi exposto à vergonha na cruz. Nu. Tiraram as roupas, porque dividiram a roupa dele, verso 36, e assentados ali o guardavam, verso 37, por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus, verso 38, e 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda, verso 39, agora, presta atenção, Jesus não foi crucificado no lugar isolado não, foi crucificado no lugar onde as pessoas passavam, e aí escarneciam mais e mais. Aí, os que iam passando, volta, os que iam passando, blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo, você é o Filho de Deus, desça da cruz. Então o pessoal ia passando: ué, você não é o Rei dos Judeus, cara? Você não é o Filho de Deus? Desce daí, pô. Você salva todo mundo, não pode salvar você mesmo? Você não é de nada, cara. Esse era o cenário, e ele está lá crucificado. Depois de ter sido apanhado, cuspido, escarnecido, zombado, todo mundo que ia passando. Continua, volta. De igual modo, os principais dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos, zombando, diziam: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que ele desça da cruz, então creremos nele. É tipo assim: desce daí que a gente acredita que tu é rei mesmo. Pô, tu não consegue nem sair da cruz, cara. Tu quer dizer pra gente que é rei? E ele podia sair da cruz, queridos. Com uma palavra ele podia sair da cruz. Só que se ele sai da cruz, a gente estava perdido. O que prendeu Jesus na cruz não foram os pregos, foi o amor por mim e por você. O que prendeu ele na cruz foi o amor pela humanidade perdida.
a vergonha que ele passou pela tua vida. E aí, cara, eu tenho que falar isso para você que é jovem, para você que estuda na faculdade, tem vergonha de se identificar como cristão, para você que não se posiciona no meio do seu grupo de amigos, olha a vergonha que ele passou por sua causa, e você com medinho de passar vergonha por causa dele. Olha o nível de exposição que ele fez, e você sendo um cristão 007, ninguém sabe que você é cristão, porque você está com vergonha, e quando se reúne o grupo de amigos, começa a falar um montão de besteira, você não se posiciona, acaba participando, porque você tem timidez, tem vergonha de dizer que é cristão. Ele se expôs nesse nível por tua causa, queridos. Ele se comprometeu contigo, até a morte. Você não pode estar se você estivesse num relacionamento com uma pessoa que quisesse esconder que se relaciona com você, você não ia querer esse relacionamento. Pensou alguém que começa a namorar contigo? Não, eu estou namorando contigo, mas ninguém precisa saber. Não, ninguém precisa saber não. Aqui no meu coração, Jesus está no meu coração. Aqui no meu coração eu te amo. Não, mas ninguém precisa saber, ninguém precisa me ver contigo. E hoje em dia isso dá problema com WhatsApp, rede social. Pô, você não posta uma foto comigo, hein? Só que é logo que mostre. Dá problema, está querendo esconder o quê? E a gente está querendo esconder Jesus de quem? A gente está num relacionamento com Ele ou não está? O que está me impedindo de assumir um compromisso maior com Ele? Por que eu já entreguei minha vida a Ele e ainda não desci as águas do batismo? Por que eu ainda não fui no nível mais profundo? Por que eu não consigo me comprometer de ter um compromisso de estar firme com Ele? Por que eu não consigo abrir mão de coisas para estar mais firme com Ele, se Ele se comprometeu comigo a ponto de abrir mão da sua própria vida? Essa é a mensagem de sexta-feira. Essa é a mensagem de sexta-feira. Continua, Lucas. Confiou em Deus, olha a zombaria. Confiou em Deus, pois que Deus agora venha livrá-lo. Se de fato lhe quer bem, porque ele disse que era filho de Deus, então que Deus ajude ele, ué. Beleza, continua. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam, todo mundo insultando. Verso 45. A partir do meio-dia, Jesus ficou na cruz, queridos. A história diz que ele foi crucificado às 9 da manhã. E expirou, entregou o seu espírito às 3 da tarde. 6 horas de agonia. 6 horas de exposição. Estou falando só de cruz. Fora o que ele já vinha apanhando desde que ele foi preso. Porque ele é preso na quinta-feira de madrugada. De quinta para sexta. E ele é crucificado sexta, 9 da manhã. E ele expira sexta, 15 da tarde. De 9 da manhã às 15 da tarde. Você já acordou, já veio para a igreja, o culto vai acabar, você vai almoçar com a família, ele estaria na cruz esse tempo todo. Por minha e por tua causa. Esse foi o nível de agonia que ele foi exposto. A partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso em hebraico quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É a primeira vez na Bíblia que você vai ver Jesus chamando Deus de Deus, porque ele sempre chamou Deus de Pai. Por que, pastor? Ele está dizendo que Deus agora é Deus, porque Deus não contempla a natureza do pecado. E no momento que Jesus assume os nossos pecados, o pecado estabelece separação entre o homem e Deus. Jesus, pela primeira vez na história, é separado do Pai. Ele está sozinho na cruz com os nossos pecados. Ele está sozinho na cruz com os nossos pecados. O Pai virou as costas. Por isso ele tem autoridade para dizer que aquele que não é capaz de negar pai e mãe por causa dele, não é digno dele, porque ele negou o Pai por sua causa. Quem está entendendo isso essa manhã? Essa foi a agonia, verso 47, e alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias.
E logo um deles correu para buscar esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu para ele. Agora eu vou te explicar o que era esse vinagre e essa esponja. Esse vinagre e essa esponja eram utilizados para higienizar os banheiros dos soldados romanos. Eles iam lá, faziam as suas necessidades, limpavam com a esponja e colocavam a esponja dentro do vinagre, que era utilizado como um desinfetante. Vinagre era usado como um desinfetante. E é esse vinagre, que é essa esponja que é molhado e é colocado na boca dele para ele beber. Por minha causa e por sua causa. Verso 49. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. Zombaria. Vamos, Lucas. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eu paro por aqui na sexta-feira. Isso aqui é um detalhe muito interessante, porque se Jesus não decide entregar a vida, a morte não ia detê-lo. Porque a morte não tem poder sobre o dono da vida. A morte não poderia, ele ia ficar ali na cruz, ó. Se ele não decide se entregar, ele ia ficar ali na cruz. Não ia morrer, porque ele não tinha pecado, e morte era consequência do pecado. Morte, olha aqui para mim, morte era consequência de pecado. Então é uma decisão dele, cara, e isso é explicado lá em João capítulo 10, quando ele diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu dou e eu tomo de volta. Jesus não morreu, é bom você saber disso, não mataram Jesus, ele se entregou à morte, ele decidiu morrer por sua causa e por minha causa. E aí, quando chega no sábado, eu já entro no sábado, eu quero só falar uma pincelada rápida para passar no domingo. Sábado é um dia de muita desesperança para os discípulos. A gente pode saber disso pelo relato dos dois que caminhavam para um povoado que distava mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. E os dois, eles iam caminhando e eles iam conversando, isso no domingo, mas a caminhada inicia-se no sábado. Porque para caminhar 30 quilômetros, hoje em dia, se você for numa velocidade de marcha de 4 quilômetros por hora, para caminhar 30 quilômetros, você vai levar quanto tempo? Se você parar para beber, se alimentar, pode levar até 15 horas, 20 horas, não sei. Mas naquela época a caminhada era mais difícil. Não tinha tênis, as ruas não eram pavimentadas, era muito barro, sandália. Então se levava até um dia inteiro ou 2 dias para percorrer 30 quilômetros de caminhada, de jornada. Tá? Então eles começam essa jornada de caminhada no sábado. E Jesus se apresenta para eles já ressurreto no domingo. E como que você sabe que era domingo? Eles já estavam chegando em Emaús. Por isso que eu entendo que eles começaram no sábado. Então nessa conversa eles vão conversando com Jesus. Ele fala, eles estão desiludidos. E pelo verso, deixa eu ver se eu coloquei aqui, Lucas me ajuda. Eu acho que é lá em Lucas, essa passagem. Pelo verso, Lucas 24, a partir do 13, né? A partir do 17. Bota o 17 para mim. Né? Só para você entender esse sábado de desilusão. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Então Jesus se apresenta no meio dos dois discípulos conversando ao caminho de Emaús e pergunta: o que vocês estão conversando? Verso 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nos últimos dias? Agora eles vão botar o coração deles para fora. Escute, agora eles vão desabafar o sentimento deles. Do que se trata? Perguntou Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Olha quem era Jesus para eles. Olha quem era Jesus para eles. Ele era profeta, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora olha o coração deles sendo exposto através da boca. Ele vai botar os sentimentos para fora. Caramba, a gente esperava que fosse ele que havia de redimir Israel. A gente achava que ele ia tomar o governo de Roma. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram.
Pode parar por aí, Lucas. Tipo assim, a gente esperava uma coisa, não aconteceu, a gente está frustrado. Sábado foi um dia de muita frustração. Não sei se você já teve a oportunidade de sepultar um ente querido, ir no cemitério sepultar um ente querido. A ficha cai no dia seguinte, queridos. É quando você acorda na sua casa, que você olha para um lado e para o outro. Realmente foi verdade. É assim ou não é? Era o que estava acontecendo com os discípulos. Meu Deus, cadê ele aqui no nosso meio? Cadê Jesus com a gente agora? Foi verdade. Era um sábado de muita desilusão. Mas era um sábado de desilusão por aquilo que tinha acontecido na sexta. Mas poderia ser um sábado de muita esperança por aquilo que aconteceria no domingo. Porque no domingo se cumpriria aquilo que Jesus falou: eu vou ressuscitar. O que eu quero te ensinar com esse sábado? Eu quero te ensinar que eu e você, na nossa vida, podemos ser submetidos a situações drásticas, difíceis, catastróficas, um cenário de derrota como a cruz parecia. Mas se nós temos uma palavra, a gente não precisa se firmar naquilo que a gente está enfrentando, a gente pode se firmar naquilo que está escrito. Se eles tivessem se firmado no que Jesus falou, eles não ficariam tristes, eles iam entender que aquele sábado era momentâneo, mas no domingo Jesus ressuscitaria. Não se prenda em acontecimentos naturais. Se você ficar olhando, bota para mim essa imagem, Lucas, por favor. Bota para mim. Essa é a imagem da sexta-feira. Essa é a imagem da derrota. Essa é a imagem do fracasso. Essa é a imagem da desesperança. Essa é a imagem do nosso rei está morto, tudo acabou. Essa é a imagem da sexta-feira. E se a gente ficar muito focado, escute, eu estou te falando coisa séria. O inferno tem usado essa imagem através de filmes, de coisas ao longo dos anos, para esconder dos cristãos o verdadeiro significado disso. A cruz não é derrota, a cruz é vitória. Por mais que pareça derrota, a cruz é o triunfo de Jesus sobre o Satanás. A cruz é o cumprimento da profecia de Gênesis 3, vai vir um da semente da mulher, que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. A cruz é a antiga serpente sendo esmagada. Mas se a gente foca na sexta-feira, a gente vive uma vida de desilusão. Se você focar em tudo que está errado na sua vida, se você, é gostoso se entregar aos sentimentos, é gostoso quando a gente está angustiado, triste, chateado, a gente se entregar para chorar, para ficar se lamentando, para abraçar pensamentos que nos levam à tristeza. É gostoso, parece que conforta, mas deixa eu te dizer, não vai te tirar do buraco da depressão. Muitas pessoas têm ido para esse caminho da depressão, porque começam se entregando aos sentimentos que parecem ser legal, mas não é, vai te levar para um lugar perigoso. Eu e você enfrentamos situações na nossa vida que parecem derrota, tem imagem de derrota, mas a nossa realidade no mundo espiritual é que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ou você fica com a imagem daquilo que se apresenta ao teu redor, ou você fica com aquilo que está escrito a teu respeito. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura, e você é mais que vencedor. Mas essa verdade se toma posse pela fé. O que é fé? Certeza daquilo que não se vê. Isso aqui é visto, mas a nossa vitória está consumada. Então toda vez que você olhar para uma imagem, toda vez que você focar na parte ruim, você vai ficar frustrado. Os discípulos poderiam ter tido um sábado de preparação. Eles poderiam ter se lembrado do que Jesus falou e ter armado uma big festa.
Gente, vamos se juntar. Ei, a gente sabe que ele morreu, mas ele não avisou a gente que ia morrer. Aí, Ronald, vamos fazer uma festa lá na tua casa para receber ele, porque ele vai ressuscitar, ele deve vir ver a gente, né? Vamos embora, e tal. Poderia ter sido assim o sábado dele, Rafaela. Eles poderiam ter acreditado. Irmãos, domingo, não tinha nenhum deles lá. Ninguém lembrou que ele iria ressuscitar. Ninguém foi capaz de acreditar no que ele disse. Ninguém foi lá. Nenhum. Foram lá 2 mulheres que quando chegaram ele já tinha saído. Você é capaz de esperar ele aonde ele disse que estaria? Você é capaz de ir lá ver o cumprimento da palavra que ele falou para você? Ou você vai ficar focado no que aconteceu sexta-feira e se lamentando? Decida hoje para onde você quer olhar. Decida hoje em quem você quer se apoiar. Toda a história do cristianismo está baseada não na morte, mas na ressurreição de Jesus. Porque Confúcio também morreu, Dalai Lama também morreu, Buda morreu, e tem os seus túmulos. Mas você sabe qual é a imagem de domingo? Põe para mim aí, Lucas. A imagem de domingo é um túmulo vazio, de alguém que não pôde ser travado e preso pela morte, de alguém que ressuscitou como disse que faria, de alguém que cumpre suas promessas. Domingo de ressurreição é dia que você lembrar que ele cumpre o que diz. Ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou. Ele disse que virá buscar a sua igreja e virá buscar. Essa é a nossa esperança. Essa é a imagem de domingo. E é isso que nós estamos celebrando essa manhã. Não a morte, mas a ressurreição de Jesus. Ei, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: se ele não ressuscitasse, a nossa fé seria vã. Porque tem tantos relatos da vida de um simples professor da Galileia. Porque tanta gente se dedicou a escrever sobre ele. Interessante o que Lucas diz, lembrei. Interessante o que Lucas diz no primeiro versículo do seu livro. Lucas 1:1. Primeira coisa que ele diz assim, Lucas 1:1. Olha o que ele diz. Olha só o que Lucas diz, olha lá. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ei, Lucas está dizendo, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas está falando, como muita gente já se dedicou a escrever sobre tudo o que aconteceu, eu também resolvi pesquisar bem e também te escrever. Presta atenção, a Bíblia, antes de ser a Bíblia, é um documento validado. Lucas, quando escreveu, ele estava escrevendo um documento, uma investigação, fruto de pesquisa. Ele não estava escrevendo a Bíblia, ele não sabia que era a Bíblia. Lucas não estava escrevendo um livro religioso, Lucas estava escrevendo um relato minucioso, um documento oficial, válido, e por isso entrou no cânon sagrado. É real, a história de Jesus é real, não é papo de Bíblia. Aconteceu. Por que tantos relatos a respeito de um simples professor da Galileia que foi morto crucificado? Que morreu daquele jeito? Que sucesso, hein? Começa a ensinar, andar pela Galileia e acaba numa cruz. Irmão, se a história acabasse sexta-feira, a gente não era nada. Se a gente ficar preso na sexta-feira, a gente vai estar sempre limitado. Passemos ao domingo. Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança.
A ressurreição de Jesus marca a vitória da vida sobre a morte. Você pode vencer. A ressurreição de Jesus marca a mudança da nossa natureza. Somos filhos de Deus. A ressurreição de Jesus marca a retomada da nossa autoridade sobre as trevas e o inferno. A ressurreição de Jesus marca a salvação da humanidade e a vida eterna. Por isso, todo aquele que o confessa e entrega a sua vida a Ele, recebe a vida eterna. Essa manhã é uma manhã de, talvez você está aqui, você foi convidado, você nunca teve a experiência de entregar a sua vida a Jesus, mas é uma manhã que você pode considerar isso. Ou esse livro é uma balela, ou se ele é verdade, toda a humanidade precisa de Jesus. Não tem eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu não bato em cachorro, não maltrato os animais, não como nem carne. Não tem a ver com atos de bondade, tem a ver com a natureza que precisa ser trocada. Porque o inferno foi feito para condenar a natureza do pecado do diabo. Infelizmente, todo ser humano que se submeter a essa natureza irá para lá, ele é real. A obra da cruz é uma obra de mudança de natureza, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus é ter uma natureza justificada. Eu não merecia, mas Ele me justificou e te justificou. E como que eu tomo posse disso, pastor? Você toma posse disso se apropriando pela fé. Eu creio, é para mim, eu entrego a minha vida. Pronto, você se torna a justiça de Deus. Por que as pessoas precisavam pegar o sangue do animal do cordeiro e passar no umbral da porta para que a morte, no anjo da morte não entrasse? Porque o ato de eu pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral da minha porta, eu estou declarando, o que Jesus fez, eu estou tomando posse para a minha vida. Por que eu preciso entregar Jesus? Eu já tenho Ele aqui no meu coração. Eu sei que você tem Jesus no coração e todo mundo tem, mas a Bíblia diz que o coração é só uma parte, tem uma outra parte. Romanos capítulo 8, versos 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. É uma junção de coração e boca. Você precisa confessar a Jesus e tomar posse. Você confessar a Jesus, é você tomar posse desse sangue sobre a tua vida. Amém? Se você nunca fez isso, você tem essa oportunidade hoje. Nós vamos cantar um hino, você vai ter esse tempo de meditar. No final eu quero fazer uma oração. Não vou chamar ninguém aqui à frente, não vou chamar ninguém, mas eu quero fazer uma oração para ajudar aqueles que nunca confessaram a Jesus e querem fazer isso pela primeira vez, ou aqueles que já confessaram a Jesus, mas estão afastados dele e querem se reconciliar com ele hoje. No final desse hino, eu vou abrir essa oração para essas duas pessoas. Não vou expor ninguém, mas você precisa fazer um sinal, e nós vamos orar juntos com toda a igreja. Amém? Fique de pé, vamos adorar a Ele. Paga para mim, Michel.